Olá, paz para todos. Espero que vocês todos estejam bem. Mais uma vez, pastor Marcos Moreira, para ministrar sobre o resumo de um sermão. Alegria estar aqui com vocês. O sermão de hoje, o título é Existem Muitos Caminhos, baseado no texto de João 8,12. Eu espero que vocês gostem deste sermão. De antemão, já peço para que vocês deixem o like, o joinha, vocês se inscrevam no canal e também compartilhem com outras pessoas. Nesse texto, Jesus disse que ele é a luz do mundo, que ele é uma luz que indica um caminho, que indica um lugar para onde ir. Mas voltando um pouco para o próprio título do sermão, existem muitos caminhos, nós temos que entender que realmente existem muitos caminhos, existem várias formas de caminharmos durante a nossa vida. E se percebermos bem, um dos primeiros caminhos que normalmente costumamos seguir, as pessoas que são exemplos para a gente, são a nossa família. Nossos pais, né? Eles são um exemplo, eles são um referencial para a gente, e a gente costuma querer exatamente caminhar no caminho que eles caminharam. Até porque, de certa forma, fica facilitado. Você olha o exemplo deles, você observa o que eles fizeram e fala assim, é muito melhor eu seguir o exemplo daquilo que já foi feito, daquilo que já deu certo, ou daquilo que até deu errado, mas eu já sei um exemplo daquilo que foi bom ou não, para onde eu possa caminhar. E é uma verdade, é um dos primeiros caminhos que nós desejamos seguir, os primeiros exemplos que nós temos em nossas vidas são os nossos pais. Não está errado isso, ao contrário, né, é realmente um excelente caminho a tentar buscar e a se trilhar. Mas nós sabemos que, infelizmente, existem algumas pessoas que têm problemas em suas famílias, né? Problemas com pessoas que têm problema de ética, têm problema de caráter, infelizmente tem pessoas que têm problema questão financeira, questão de relacionamento, têm problemas com dificuldade de entendimento, né? Não tem compreensão das coisas como um todo. Na realidade, nenhum ser humano está livre de ter algum tipo de dificuldade ou problema. Todos temos, então nossos pais também podem ter esse tipo de problema, a gente sabe disso. Mas isso não é de forma alguma querendo mostrar para vocês que esse é um caminho inadequado, não é isso. Mas é mostrando para vocês, querendo mostrar para vocês que existem dificuldades também em se seguir este caminho. Mas vou interromper por agora e vou colocar outras possibilidades. Aí vamos dizer assim, nós nascemos numa família, com ou sem dificuldade, não importa, mas aí nós queremos seguir os passos dele, é lógico isso aí. Mas, como eu disse, pode haver problemas. E aí eu vou fazer com vocês uma exemplificação muito interessante. A família onde Jesus nasceu. Jesus nasceu de uma mulher que ela não teve um casamento. Cujo pai dele, que era referencial para ele, não foi o pai biológico dele. E assim, então, a família de Jesus nasceu num período onde o povo de Israel estava em guerra não, estava sobre o domínio dos romanos, então eles não tinham tanta liberdade. Eu podia dizer que, de certa forma, ele nasceu debaixo de uma certa, não uma escravidão, mas debaixo de uma certa servidão. Eles tinham resposta a dar aos romanos, senão eles não poderiam viver naquele lugar. Então havia muitas dificuldades. E aí eu poderia citar muitos outros exemplos da situação, de como nasceu, de como ele foi perseguido ainda quando criança, né? E ele continuou sendo perseguido pela palavra que ele ministrava, e assim por diante. Então eu poderia citar isso aí. Mas vamos nos ater à questão do nascer em e caminho a ser seguido. Existe um outro caminho. Vamos dizer que você nasce numa família, que a sua família te ensina adequadamente, né? E você vai crescer aos 7 anos, 12 anos, são 2 períodos críticos para o cidadão, para a formação do cidadão, ainda criança, né? Aquele que ainda não é o cidadão, mas ainda criança, né? E nessa formação, se não houver um certo cuidado com esses períodos, é ruim para a pessoa, ela vai sofrer alguma coisa posteriormente. Então vamos dizer que você nasce, você começa a sua vida de adolescente, e na vida de adolescente nós sabemos como são os adolescentes. Nós lembramos do que nós éramos, lembramos dos nossos desafios, da questão da rebeldia, de querer, na realidade, ocupar o seu espaço. O adolescente, ele é o que é e como ele é, porque ele quer ocupar um espaço. Então, se os amigos, aí há segundo caminho que pode ser seguido. Se o caminho a ser seguido é o caminho dos amigos, as pessoas às vezes escolhem isso,
Se os amigos que ele tem não lhe dão um bom exemplo, se os amigos não são um bom exemplo, essa pessoa, né, não só o adolescente, mas a pessoa que tem amigos que não são um bom exemplo, que não mostram ética, que não mostram um certo cuidado com as coisas da vida, pode fazer com que você entre ou vá para um caminho que não é o melhor para você, né? Não é melhor para nós, que a gente pensa assim. Eu quero me colocar também nessa situação. Eu posso seguir o caminho dos meus pais, sim. Posso seguir o caminho dos meus amigos, sim. Mas que caminho é esse? E não para por aí. Agora nós temos, vamos dizer assim, nós passamos mais uma fase e nós temos também os professores que nos influenciam. Eu posso seguir os caminhos dos meus professores me ensinaram a ler, escrever, a fazer as contas de matemática, nos ensinaram sobre ciência, sobre conhecimento, sobre geografia, muito mais, e eu que sou formado em geografia, eu tive professores que me ensinaram sobre geografia, e assim então eu posso considerar que seguir o caminho do professor é interessante, na realidade é interessante, mas seria o melhor caminho? E aí nós temos também aqueles que nos influenciam no nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho. Então eu olho um colega de trabalho, ele é mais desenvolvido que eu, ele já está num cargo maior do que o meu, e eu posso considerar que ele é melhor do que eu no desenvolvimento da vida. Eu olho para ele com um certo desejo de seguir aquele caminho, que me parece que ele é um bom caminho, que a vida dele é um bom caminho. E aí também nós temos esse caminho. E assim nós temos também os companheiros de viagem, os companheiros de passeio. Nós temos as pessoas da área de filosofia que querem nos ensinar. Nós temos o próprio conhecimento em si e as ciências que nos querem mostrar algum tipo de caminho na área científica. Há diversas formas. E como foi dito no título, existem muitos caminhos. Mas qual caminho desse vai nos levar a uma boa caminhada? Qual caminho vai nos levar a estar bem com as nossas vidas e com a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Qual caminho vai nos fazer, nos elevar, de certa forma, não só fisicamente, mas também psicologicamente e também espiritualmente? Qual caminho que pode nos fazer que nós estejamos caminhando da melhor forma ética, da melhor forma cultural, ética, da melhor forma com relação à justiça, da melhor forma que nós estejamos transbordando em amor para outras pessoas? E aí nós dizemos, existe muitos desses caminhos que podem ser caminhados, mas também existe o caminho de seguir a Jesus como ele sendo o caminho. Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o ser caminho de Jesus tem muito a ver com isso, de você olhar para Jesus como aquele que é exemplo para a sua vida. Ele é um caminho de exemplo para a nossa vida que vale a pena seguir. Eu sei disso, e por isso que eu estou falando isso com vocês. Eu sei que existem todos os outros caminhos, como eu citei um a um para vocês, mas eu sei também que existe o caminho de Jesus. De alguma maneira, se os seus pais eles eram cristãos antes de você, ou mesmo que você não seja, mas eles seguiam a Jesus. Então seus pais já seguiam o caminho de Jesus e você às vezes não percebe isso, mas se os seus pais já seguiam, e se os seus colegas, os seus professores, e aí por diante, as pessoas de trabalho, as pessoas que ensinam filosofia, e mesmo as pessoas da ciência, porque aquele que é cientista e entende que a ciência de alguma forma ela está conectada também com aquilo que Deus nos ensina, na realidade muitas coisas do conhecimento científico são corroborados dentro de frases e entendimentos dentro da Bíblia também. Eu estudei teologia, então a gente pode um pouco falar sobre isso. Que algumas coisas que a ciência fala são comprovadas na Bíblia. As pessoas têm o costume de falar o contrário. Algumas coisas que tem na Bíblia são comprovadas na ciência. Eu prefiro usar a forma inversa, mas no final não há diferença. É um corroborando com o outro, comprovando o conhecimento que está dentro do outro, e isso nos ajuda muito. Então nós temos esses nossos referenciais, os pais, os amigos, os professores, os nossos companheiros de trabalho, as pessoas da filosofia, as pessoas da ciência. E assim, não é que eu queira anular isso, e de forma alguma eu quero dizer para vocês que não é interessante seguir os seus pais. Ora, são os seus pais, são um exemplo para você. Então você realmente deve segui-los, sim. Mas quando os seus pais, eles destoam daquilo que você olhando já como adulto, aquilo que é ético, que é justo, que indica o amor, que indica o bom caminho, está na hora de você como adulto dizer para os seus pais que algo errado há no caminho deles. É quando você como adulto, você começa
não é querer repreender os seus pais, mas dizer para eles, olha, existe um outro caminho que pode ser caminhado, um caminho que vai nos levar a uma forma melhor de viver. E isto é o que eu desejo passar para vocês, quando eu digo para vocês que existem sim muitos caminhos, mas um caminho pode nos levar a boas situações. Um caminho pode nos ensinar muitas coisas que são interessantes. Eu falei a alguns desses resumos anteriores que o meu ministério tem a ver com virtudes. E quando eu olho para Jesus, eu vejo virtudes. E as múltiplas virtudes que eu peço em minha oração, muitas delas têm a ver com aquilo que Jesus deixou para a gente. Quando ele disse que ele é o caminho, ele é também a verdade e ele é vida, nós já temos aí três situações muito fortes. Um caminho bem caminhado, uma vida bem vivida, que ela não só é vida em nós, mas uma vida que transborda em nós e toca outras pessoas, e uma verdade bendita, que também entra dentro de nós como verdade, e nós multiplicamos como verdade na vida das outras pessoas. E é isso que é interessante, trazer as virtudes, aí não só essas, mas também a virtude da honestidade, a virtude da ética, a virtude do amor, da justiça, a virtude das maravilhas que Jesus fez e pode ser virtude dentro de nós, e tudo mais que nós aprendemos com Jesus pode estar em nós e transbordando em nós tocar outras vidas. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela paciência, pelo amor que vocês têm em ouvir a minha palavra, muito obrigado por isso. Agradeço mesmo de coração, não se esqueçam, deixem o seu joinha, o seu like, façam a sua inscrição, compartilhe com demais pessoas, para que essa mensagem de alguma forma toque outros corações também. Muito obrigado pela sua presença e audiência. Nos encontramos no próximo vídeo.